Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje trazendo aí para vocês a minha opinião do jogo de ontem. Vamos analisar aí os lances capitais do jogo do São Paulo, de LDU e São Paulo. Uma derrota amarga ontem para a torcida tricolor. Vamos dar uma analisada nos dados da estatística do jogo de ontem também. Vamos falar um pouquinho, vamos ver também os lances capitais. Peguei aqui para vocês os lances capitais dessa partida. Vamos lá. Mas antes da gente começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, toca no sininho para você receber, toca no sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos, tá? Amanhã vai ter vídeo também. Se sair alguma notícia mais urgente, eu trago mais um vídeo na parte da tarde. Lembrando que domingo a gente já vai ter live novamente, react aí do jogo de Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Mas mais importante, vamos pro vídeo, beleza? Vai estar passando aí também, esqueci de falar, vai estar passando, se eu não me engano, aqui, não, vai estar passando aqui, desse lado aqui pra vocês, o... Nem liberei aqui, ó, agora tá aqui, ó, pronto. Se vocês quiserem, se vocês puderem, tá apoiando o canal aí como for melhor, como for possível pra vocês, pra ajudar no crescimento do canal. É sempre importante o apoio da galera. Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro das estatísticas do jogo. São Paulo ontem no primeiro tempo foi um time muito moroso, né? Eu acho que mais por causa da escalação e por falta da intensidade, né? Faltou a intensidade que o São Paulo normalmente joga. O que eu acho que prejudicou bastante o time foi a falta de um meia para interligar a linha de quatro com os atacantes, né? O Rigoni e o Luciano fizeram o que conseguiram ali, mas o São Paulo não criava, né? A gente tá acostumado, né, nesse São Paulo do Crespo, do São Paulo criar muito, né? E eu não acho que seja porque... E eu acho que, na verdade, é porque o time entrou muito moroso, né? Tentando segurar a bola, tentando levar o empate. O time tinha que ter entrado para ganhar esse jogo. Porque se tivesse entrado para ganhar, como entrou no segundo tempo, o São Paulo mudaria o ritmo da partida, né? Se eu não me engano, na coletiva o Crespo chegou a falar do Cedric, né? Que ele não estava bem, que ele estava passando mal, mas mesmo assim quis ir pro jogo, quis jogar, jogou meio tempo. Apesar do Mailton ter feito um segundo tempo assim muito bom, cometeu alguns erros, mas eu acho que foi mais erro de entrosamento com os companheiros. Então, a gente releva esses tipos de erro, porque conforme ele for jogando mais alguns jogos com os companheiros de time, esses erros acabam não acontecendo mais. O São Paulo no primeiro tempo, vamos puxar aqui as estatísticas. No primeiro tempo, a posse de bola foi 52% para o São Paulo, 48% da LDU. A LDU, depois do gol que a LDU fez, não sei se estão escutando, eu acho que tem o vizinho tá em obra aqui, tá complicado. Mas vamos continuar aqui. Depois do gol da LDU, o time começou a ter muito mais posse de bola. Rondou mais o campo defensivo do São Paulo. Não criou tantas chances para o Rafael trabalhar tanto assim. Tá? Vou pegar aqui as informações. Ó. No primeiro tempo foram 4 finalizações. O Rafael fez uma defesa. Cadê aqui? Estatísticas de finalizações. Duas finalizações foram no gol. Uma foi o gol e uma o Rafael defendeu. Duas finalizações para fora, né, da equipe da LDU. Três dessas finalizações, incluindo uma defesa do Rafael, foram de fora da área. Tá? A única finalização de dentro da área foi o gol da LDU. Que eu acho que tem até um pouco de falha do Cedric. Eu acho que o Cedric, nessa era Crespo, eu acho que foi a pior partida dele. Não acho que ele estava bem, eu acho que as condições físicas dele podem ter influenciado para isso, mas eu acho que ele não foi bem. Um dos jogadores que foi bem mal nessa partida, não só ele, tá? Eu acho que foram bem abaixo dessa partida, tanto ele quanto o Arboleda foram bem abaixo no setor defensivo. No primeiro tempo, eu não sei se vocês acompanharam a live, né? Até comentei que o time estava meio desligado, né? A zaga estava desligada, estava desatento. Fora o gol que a gente sofreu, o primeiro gol,
o São Paulo ainda tomou umas 2 ou 3 bolas enfiadas nas costas da zaga, quando o time estava muito compacto na defesa. Quando o time da LDU forçava esse passe longo da linha de defesa deles para o setor ofensivo, o São Paulo sempre conseguia interceptar. Mas quando a LDU criava, chegava mais próximo da área e tentava esses passes em profundidade, tiveram uns 2 ou 3 passes que passaram, mas o jogador não acompanhou, outra, se eu não me engano, teve uma finalização bloqueada, que eu acho que era até um escanteio, o árbitro deu o tiro de meta. Então, assim, o São Paulo sofreu bastante defensivamente nessa partida, né? Perdemos o 100% na Libertadores, mas isso não é o mais importante. O mais importante seria mesmo o resultado, pelo menos um 2-1 seria um resultado mais interessante. O Luciano, vamos falar do Luciano mais pra frente, a gente vai citar aqui os 2 lances do Luciano, mas vamos comentar aqui também. No primeiro tempo, vamos falar aqui mais aqui que a gente tem nesse primeiro tempo, que esse primeiro tempo foi muito difícil, né? São Paulo defendeu bem. O que a gente pode falar de positivo? O Rigoni, lógico, ele é um jogador mais velho e tal, mas dá pra ver que ele ainda tá fora de forma física, né? Não tá 100% fisicamente, porque ele não é tão intenso, né? Na transmissão do jogo contra o Botafogo, eu reclamei disso do Dineno, né? Que não é um jogador intenso. Eu acho que o Rigoni entrando no segundo tempo, com os jogadores mais desgastados e ele estando 100% e jogando 20, 30 minutos, 35 minutos, quem sabe, ele consiga ser mais explosivo, ser mais intenso. Eu achei que ele não foi tão intenso na parte de marcação. Talvez ele tenha sentido alguma coisa do, na questão do oxigênio, né, por causa da altitude. Não era tão alto, né, 2.300 metros, se eu não me engano, 2.300 e poucos metros. Mas mesmo assim é numa altitude. Talvez eu entraria com o Tapia, que é um cara mais, como eu posso dizer, ele é um jogador que se voluntaria mais, né? Que ele se doa mais nessa parte de marcação. Ele, ele não é tão privilegiado tecnicamente quanto o Rigoni, mas é um cara que se doa muito, né? Tanto na marcação quanto correndo para atacar. Nesse jogo que a gente não tinha um cara para fazer a interligação entre meio e ataque, talvez Luciano e Tapia, ou Luciano e Ferreirinho de início seria mais interessante, né? Porque aí você faz o Ferreirinha recuar mais para ser esse cara de arrancada e tendo o Luciano para poder ajudá-lo. Eu acho também que os dois alas, tá? Tanto o Enzo quanto o Cedric. O Cedric foi bem mais prejudicial do que o Enzo, mas até o Enzo eu acho que ele foi bem abaixo nessa partida. Eu acho que teve o desgaste sim, questão do jogo do Botafogo, não acho que ele esteja 100%. O Wendel não chegou nem a entrar, né? Então tem que ver como é que tá a situação física do Wendel também pro jogo de sábado, pro jogo de domingo, que vai ser super importante. Bom, no primeiro tempo não teve muito mais. O Luciano, se eu não me engano, no final do primeiro tempo tentou uma bola de bicicleta ali, numa bola que, se eu não me engano, foi o Bobadilha que tentou a bola ali pro Enzo Dias. Eu acho que os jogadores de São Paulo não adaptaram muito bem a velocidade da bola. O passe do Bobadilha saiu um pouco forte, o Enzo se esforçou para não deixar a bola sair, arrumou um cruzamento e o Luciano arrumou uma bicicleta para fora. Infelizmente, o Luciano nessa noite não estava. Desculpa. O Luciano não estava iluminado, né? Mas, bom, infelizmente, São Paulo saiu perdendo de 1-0 o primeiro tempo. Já no segundo tempo, deixa eu pegar as informações aqui para vocês. Vamos lá. Segundo tempo, a posse de bola do São Paulo foi de 68% contra 32% da LDU. O São Paulo teve 8 finalizações no segundo tempo, a LDU teve 3 finalizações. O goleiro da LDU fez 4 defesas. O São Paulo trocou 235 passes, enquanto a LDU trocou 114 passes. Então, assim, no segundo tempo, o São Paulo quis jogar bola. Mas, infelizmente, não sei se estão ouvindo, tá uma furação aqui no vizinho que tá complicado.
Mas, bom, vamos lá. Infelizmente, o futebol tem dessas, né? No segundo tempo, quando o São Paulo quis jogar, a entrada do Mailton já logo no intervalo, né, para a saída do Cedric. E depois, aos 70 minutos, eles esperam um tempinho, né, para ver se o time vinha melhor. Mas aí, aos 70 minutos, entra o Ferreirinha no lugar do Rigoni, que eu acho que estava um pouco abaixo. O jogo fez uma boa partida, mas eu acho que perdão, a intensidade dele estava um pouco abaixo. E saiu o Bobadilha, que eu acho que do trio de meio de campo foi o que fez tava mais abaixo dos três, tá? É, Teve o erro do Pablo Maia também mais pra frente do jogo, mas até então, dos três, ele era o que tava mais abaixo. E aí teve a saída do Bobadilha pra entrada do Rodriguinho. Nesse momento, com a entrada do Rodriguinho e do Ferreirinha, o São Paulo cresceu muito no jogo. O São Paulo cresceu muito no jogo. O Ferreirinha teve duas oportunidades ali que ele carregou, cortou a marcação. É um sinal claro de que no Morumbi o São Paulo tem total condições de reverter o resultado, mesmo que seja de 2-0. O São Paulo tem condições plenas de reverter esse resultado, mesmo sem pensar em Lucas, mesmo sem pensar em Oscar, mesmo sem pensar em qualquer jogador que esteja lesionado, que esteja voltando. O São Paulo tem futebol para ganhar o jogo. Mas o São Paulo tem que jogar, tem que pressionar e tem que amassar eles desde o primeiro momento. O segundo tempo foi uma amostra, né? E Libertadores não pode cometer erros. Não pode cometer erros. Se vocês perceberem, no final do jogo também teve uma bola que o Arboleda foi disputar contra o atacante da LDU e ele perdeu ali no corpo. O Rafael ainda salvou, que seria o 3-0. Se faz aquele 3-0 ali, infelizmente a gente ia ser muito difícil, talvez levar para uns pênaltis, mas o time ficaria muito aberto, muito exposto. Num 2-0 já fica exposto, né? Eles vão buscar muito esse contra-ataque. E eu vejo que eles vão fazer. Vai ser uma defesa, mano, encaradida. Vai ser difícil o jogo. Vai ser um jogo trancado, um jogo guerreado. Eles já jogam com uma linha de 5 atrás. Eles vão fechar mesmo. Talvez sejam duas linhas de 5. Talvez não tenha nenhum atacante. Eles vão defender essa vantagem com unhas e dentes. Mas bom, vamos voltar ao jogo. Depois da entrada do Rodriguinho, o time começou a atacar mais. O Ferreirinha teve duas oportunidades ainda antes do gol do, do Estrada, que fez o segundo gol. E assim, eu acho que o erro ali foi o domínio do Pablo Maia. O Pablo Maia, eu acho que dormiu um pouquinho ali, a marcação da LDU não estava tão apertada assim, mas foi um erro de domínio que gerou esse lance e infelizmente na Libertadores não dá pra errar. Não dá pra errar. Se você vai errar, dá um bico na bola, isola a bola, tira dali. Se deixar passar, dá um rapa no cara, toma um cartão amarelo. Não tem o que fazer. Na Libertadores não pode dar bobeira. O São Paulo deu bobeira, principalmente pelo Cedric. Se o jogador não tá 100%, não dá pra ir pro jogo de Libertadores. Não tem condição. A gente entende que ele tem a vontade, que ele quer jogar e tal, mas se o jogador não tá 100% num jogo de Libertadores, não dá. E o primeiro gol foi falha do Cedric. Porque o Cedric. Eu vou puxar aqui, vamos até mudar aqui a câmera, que eu separei os lances para vocês. Deixa eu só. Bom, a gente já terminou de comentar aqui sobre os lances do São Paulo, né? São Paulo. Os lances não, né? Sobre as estatísticas do São Paulo. Vou mudar aqui a tela aqui para vocês. Vou aproveitar, vou deixar aqui, ó, novamente para vocês, está aqui em cima. Se vocês puderem e quiserem estar apoiando o canal, como for possível para vocês, tá? Vai estar aí o QR Code. Beleza? Bom, vamos lá. Vou dar play aqui. Esse daqui é o gol da LDU, tá? Peraí, deixa eu só diminuir aqui o som. Tirar o som aqui. Vamos lá. Percebam, rapaziada. Deixa eu só colocar aqui um negocinho aqui pra vocês. Que eu acho... Uhum. Aqui, pronto. Esse aqui. Beleza. Vamos lá, vocês estão vendo a setinha? Beleza. É, Aqui tá o jogador que fez o primeiro gol, tá? Se eu não me engano é o Medina, se eu não me engano.
Eu acho que... Não, foi o Brian Ramírez, alguma coisa assim. Bom, você pode ver que, ó, olha o movimento dele. O Cedric já percebe a movimentação do jogador, tá? Eu vou dar play aqui, eu vou até diminuir aqui a velocidade. Vocês verem tudo em tempo real aqui, edição em tempo real aqui pra vocês. Ó, olha o movimento do jogador. Olha o movimento. O Cedric demora. Dá pra ver? Tá pausado aqui. Vou pausar de novo. Ó, olha a diferença. Eu vou até voltar aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Olha o tempo que o Cedric tem pra reagir. Entendeu? E ele não consegue acompanhar. Ó. Eu acho que ele corre errado. Vou voltar aqui no lance. Porque a corrida correta. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Você viu que ele começa a correr pra dentro. Ele corre na direção do centro do campo. E logo depois, ó, ele muda a direção da corrida. Entendeu? Ele muda a direção da corrida. Nessa que ele muda a direção da corrida, ele perde a velocidade. Então, vamos voltar lá. Ó, se no começo do lance, ó, o Cedric percebeu que o jogador, ele virou a cabeça, ele tá olhando a bola. Então ele tá vindo de fora do campo de visão do Cedric, tá? Ó, o Cedric percebeu. Aqui o Cedric percebeu. Tá vendo? Ele começa o movimento. Se o Cedric faz esse movimento diretamente nessa diagonal pro gol, tá? Ó, se ele corre diretamente pro gol, ele tá na frente. Ele ganharia essa bola. Só que ele corre para marcar o jogador, tá? Aqui o Cedric erra porque ele toma a decisão errada, tá? O gol do São Paulo o gol da LDU, o primeiro gol, sai nessa decisão errada do Cedric de fechar de encostar no marcador e não fechar o passe. Porque, ó, se o Cedric vem, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Entendeu? A bola vem, o Cedric já estaria aqui, ó. Ele estaria de frente para interceptar o lance, tá? Vamos voltar aqui. Então, ó, vamos rever aqui. O movimento do Cedric no início da corrida tá parelho, tá? Dá pra ver que o jogador daqui, ó, tá mais rápido. Mas o Cedric, ele faz a escolha errada no início da corrida. Ele vê o jogador, ele direciona o centro de gravidade dele para correr para trás e ele muda o centro de gravidade dele a partir desse passo. Ó. A partir desse passo com a perna esquerda aqui, ó, ele muda. Ó. Você viu? Ele tava correndo, vou voltar aqui de novo. Ele corre em diagonal para dentro. Vamos lá, ó. Início da corrida, diagonal para dentro. Esse é o movimento corporal do Cedric, para cá, certo? Ele pisou e mudou o direcional dele para cá. Ó. Aqui ele viu que ele ia perdendo a velocidade. E aí ele vai e faz o quê? Quando ele pisa com a direita, ele já redireciona o corpo para correr para dentro. E aqui ele perdeu na velocidade. Então, o primeiro movimento errado do Cedric aqui, nessa escolha de corrida, acabou levando ao gol da LDU, tá, rapaziada? Então, esse é o primeiro lance que eu tenho para mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos pegar o segundo lance aqui, que é o... Isso aqui já é no segundo tempo, tá, pessoal? Que é a primeira finalização do Luciano, tá? Então vamos lá. Vamos lá, dar o play aqui. Opa, deixa eu pausar aqui, tirar o som. Vamos lá. O Cedric sai jogando, toque de bola, beleza. O passe do Bobadilha, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu colocar ele, diminuir a velocidade do lance, para vocês verem. Vamos lá. Então vamos lá. O Bobadilha recebe a bola. Ó, o Luciano vai correr. Então, a linha de impedimento tá mais ou menos aqui, ó. Então, o Luciano tá livre. Vamos voltar aqui, ó, que a gente vai pausar exatamente no momento do passe do Bobadilha. Que é mais ou menos aqui. Opa! Mais ou menos aqui. Então, o Luciano está em condição. O Luciano está em condição. Vamos lá. O Luciano está em condição livre, tá? O passe do Bobadilha sai perfeito, tá? Sai perfeito. Eu acho que é outra tomada de decisão errada do Luciano, tá? Ele posiciona, ele ajeita para a perna esquerda, mas eu acho que esse movimento corporal dele na hora de receber, ele poderia... É que não tem muito condição, mas eu acho que faltou a perna direita para o Luciano,
Porque olha como ele tá sozinho. Ele tá uns 2, 3 passos aqui do marcador. Tem esse zagueiro aqui que vai fechar o espaço, ó. Mas, ó, ele dominou. Entendeu? Ó, o zagueiro nem correu. Entendeu? O zagueiro nem correu. Ele só se preocupou com o impedimento. Vou voltar aqui no passe do Bobadilha, ó. Não estava impedido, tá? O momento do passe. O Luciano não está impedido. O Luciano, aqui, ele deveria fazer o que um centroavante deveria fazer. Dominar com a parte de fora do pé, para esticar a bola para dentro, girar e bater com a perna direita. Lógico, ele é canhoto, a preferência do pé bom e tal, isso e aquilo. Eu vou repetir isso aqui no próximo lance do Luciano também, tá? Mas não vai ser agora. Vamos continuar nesse lance aqui. O Luciano, ele domina a bola, tá bom? Ó, do mesmo jeito que eu falei, com a parte externa do pé, ele leva pro pé preferido, tá? Eu acho que ele poderia ter dominado, levando pro pé preferido, ele poderia ter dominado com a perna direita e deixado essa bola mais próxima do centro do gol, tá? É um pensamento meu, mas na hora da corrida do jogo, isso foi o que ele conseguiu fazer, a gente não discute. Essa finalização aqui, o goleiro pega muito bem, uma ótima defesa do goleiro. Esse lance aqui, eu não tenho muito que discordar do Luciano, é um lance muito rápido. O passe não vem correto, tá? O passe eu acho que era um pouco mais atrás. Vou voltar aqui novamente para vocês, porque eu acho que esse passe do Bobadilha aqui, é que ele não tinha muito espaço. Na verdade, ele até tinha, ó. A bola, se eu não me engano, ela passa embaixo das pernas do jogador da LDU, ó. Ela passa embaixo dos pés do jogador da LDU e com muito espaço. E o Luciano vinha na corrida, né? Mas eu acho que o Luciano poderia ter posicionado um pouquinho melhor o corpo. Mas esse lance não tem muito o que falar, não. O Luciano, infelizmente, perdeu esse gol, né? Mas, bom, esse lance aqui, rapaziada, é o lance do gol do Pablo Maia. Vou colocar em lance em tempo normal para vocês terem noção, tá ligado? Tá ligado? Para vocês terem noção da velocidade da bola, para vocês entenderem um pouquinho a jogada, ó. O Rodriguinho sai jogando, então ele volta para dar essa opção de passe que nenhum dos outros volantes, fora o Pablo Maia, estava fazendo. O Marcos Antônio fez pouco nessa partida. Ele sai tocando, a bola vem para o Pablo Maia no início da construção da saída, que vai para o Ferrarese. O Arboleda, que eu acho que foi um dos piores em campo, tá? Por mais que seja o Arboleda e tudo isso e tal, eu acho que deveria ter sido o Sabino. Tá? O Alan Franco na sobra e o Sabino tá com mais ritmo de jogo, tá muito bem. Além de ser um zagueiro alto, um zagueiro rápido, tem uma saída de bola mais qualificada também. Eu acho que seria a minha opção, tá? Vou deixar bem claro. Eu acho que a escolha do Arboleda, eu entendo a segurança do Arboleda e tal, mas o Sabino seria a minha escolha para essa partida. Vamos continuar aqui então. Eu acho que o Arboleda, ele sai muito pressionado. Lógico, o Ferrarese tá livre, né? O Ferrarese tá livre. E ele escolhe uma opção de passe segura, tá? Mas, ó, veja bem. Na hora do momento... Vou voltar aqui. O Ferrarese recebe a bola. E, ó, dá pra ver aqui que a marcação tá encaixada. Então, vamos lá. Quem tá livre? O Rodriguinho. O Mailton tá marcado. Esse aqui, se eu não me engano, é o... Esse aqui é o Luciano, tá? Se eu não me engano, esse aqui é o Luciano. O Pablo Maia tá aqui. Então, assim, a marcação tá praticamente encaixada, tá? Então, o ajuste de marcação aqui, qual é? O ajuste de marcação é o 29 aqui voltar e marcar o Pablo Maia. E esse jogador aqui, se eu não me engano, é o camisa 16 ou camisa 15, marcar o Rodriguinho. Tá? Então, esse jogador aqui da LDU aproxima do Rodriguinho. Vocês vão ver que esse é o movimento que influencia o Ferrarese a sair com o Pablo Maia, tá? Mas, ó, o Pablo Maia, na hora que ele recebe, ó, ele já vê que o jogador tá vindo, ó. Ele já fez o movimento de cabeça. Ele para receber a bola. Só que eu acho que ele para um pouco antes. Entendeu? O sentido da profundidade dele do lance ó, ficou um pouco atrás, ó. Quer ver? O passe foi bom, tá? O passe vai ser mais ou menos aqui, ó. Mas se vocês perceberem, o Pablo Maia para um pouco antes, ó. Tanto que ele até dá um pulinho depois. Vou voltar aqui de novo. Olha, o passe vem. Aí, ó, ele vai parar e ele vai dar um pulinho, ó. Ele dá um pulinho e nesse pulinho ele perde o domínio. O Arboleda falha, o Arboleda tenta dar o bote.
e aí sobra no pé do... Me esqueci do nome do rapaz que fez o segundo gol da LDU. Mas bom, deu pra ver, né, que o erro de domínio do Pablo Maia ocasionou o segundo gol da LDU. Então, dois erros mais ou menos individuais, tá? O primeiro erro totalmente do Cedric, o segundo erro de domínio do Pablo Maia, que acontece, né? Mas na Libertadores isso não pode acontecer. E vamos pro último lance, que eu acho que esse é o lance mais, como eu posso dizer, esse é o lance que mais influencia o jogo, tá? Vamos lá. Ó, Ferreirinha não, o Enzo consegue, a bola não sai de campo, tá? Ferreirinha domina a bola, tira o primeiro, serve o Rodriguinho. Aliás, o Rodriguinho jogou muita bola de novo. Um belo passe de letra do Rodriguinho aqui no lance. O Ferreirinha acha esse passe pro Luciano. E o mais impressionante agora é que o Luciano não está impedido. Esse lance o Luciano não está impedido. Eu vou diminuir a velocidade do lance para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Vamos reduzir aqui a velocidade, vamos lá. Ó, o Luciano tem todo o tempo para ajeitar o corpo, posicionar, esperar a bola. Eu vou voltar de novo. Ó, um belo tapa de letra do Rodriguinho para abrir o espaço, o Ferreirinha de primeira. E aí, ó, o Luciano vem, ele dá 2, 3 passos e ele tem todo o canto esquerdo. Ele pode chutar um cruzado, mas ele tem todo esse canto esquerdo para bater e ele chuta em cima do goleiro. Ah, o goleiro fechou bem o espaço, beleza. Mas em jogo de Libertadores, tendo 3 oportunidades para fazer o gol, lógico que o primeiro gol, o primeiro chute lá, aquela bicicleta que ele deu, foi, foi perdido, tudo bem. Ali se erra, se acerta, pô, incrível se acerta. Mas se errar ali também, pô, não vou julgar. O segundo gol, eu acho que ele poderia ter feito uma escolha melhor, né, pro posicionamento. E nesse último lance, você pode ver, ó, que o goleiro tá aqui, ele pode até esticar o pé e pegar essa bola, mas se ele bate um pouco alto no canto direito, ele teria possibilidade. Se ele bate essa bola colocada no canto esquerdo aqui do goleiro, alto no canto esquerdo, é uma possibilidade. Se ele bate reto essa bola no ângulo esquerdo, teria mais chance de entrar. Mas ele faz a opção pelo chute reto. Ó, chute reto. Essa bola ia literalmente no meio do gol. Ele literalmente fechou o olho e chutou. Entendeu? Eu espero mais de um cara que é o camisa 10 do time. Entendeu? Adoro o Luciano, eu acho ele um jogador excelente. Logo depois tem a falta em cima do Marcos Antônio, né? Mas, assim, vamos voltar lá. Eu não vou nem ficar vendo muito mais esses lances, não, porque eu tô sentido de ontem à noite ainda. Não sei vocês, eu tô bem magoado pro final de semana. Ainda tem jogo contra o Santos domingo. Vamos ver se ele dá uma animada pro restante da semana. Mas, assim, o Luciano pecou muito nesse jogo. Teve duas oportunidades cara a cara, literalmente cara a cara, sozinho com o goleiro. E ele desperdiçou 2 chances. O Rigoni não foi tão bem. Acho que o Ferreirinha foi muito melhor. Eu acho que no jogo no Morumbi, eu acho que o Ferreirinha é a opção. Na verdade, será o titular. Pelo menos pra mim seria o titular. Não sei muito mais o que dizer, porque, olha, é complicado, viu? Esse jogo foi triste, foi complicado. Rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam dessa derrota amarga aí do Tricolor. Se vocês acham que o Luciano falhou ou se foram boas defesas do goleiro. Eu acho que o primeiro lance que eu mostrei lá pra vocês foi uma boa defesa do goleiro, mas o segundo acho que foi falha total do Luciano. Se vocês concordam comigo na análise do erro do Cedric, da falha do Bobadilha não, perdão, na falha do Pablo Maia. Mas bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Se vocês curtiram o vídeo, toca no curtir aí também. Se inscreve no canal. Toca o sininho aí pra vocês receberem a notificação dos próximos vídeos. Não esquecendo que domingo vai ter live. Se eu não me engano, domingo 8h30, jogo horário encardido. Vai ser ruim de assistir, vai ser tarde pra caramba. Mas vamos abrir a live também. Então, bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não vou me prolongar aqui mais, já tá quase 30 minutos de vídeo. O vídeo de hoje é longo, mas, bom, espero que vocês tenham curtido. Valeu!
e fui!